Make the most of Aquachem, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode representar os dados modelados pelo Flixi. A gente viu há uns vídeos atrás como fazer esses modelos termodinâmicos de equilíbrio no Flixi integrado ao Aquachem. Então, o link abaixo vai estar o link desse vídeo explicando como que faz esses modelos termodinâmicos no Flixi bem rapidinho, dentro do Aquachem, né? E aqui eu vou mostrar algumas formas de representar a informação gerada. Lembrando que esses modelos de equilíbrio, eles vão te dar dentro da Aquachem a atividade dos seus íons dentro da sua solução e o índice de saturação dos minerais selecionados. Lembrando, o que é o índice de saturação? O índice de saturação, ele vai te dar a tendência de uma solução precipitar ou dissolver um mineral. Índice de saturação negativo significa que a sua água, a sua solução tem tendência a dissolver o mineral sólido se estiver em contato com ele, e a índice de saturação positivo, o contrário, tem a tendência de precipitar o seu mineral a partir daquela solução. Bom, então a gente já calculou, se a gente vir aqui, a gente tem alguns parâmetros modelados, então como calcita, dolomita, gesso, atividade do cálcio, do sódio e do sulfato. Se a gente ir em plots, a gente vai gerar um scatter plot. Eu sou muito fã do scatter plot, a gente sempre consegue extrair muita informação dele. No eixo X, vamos colocar o log atividade do sulfato. Então, vamos colocar aqui condensação 4. Então, aqui, log atividade do sulfato. E aqui a gente vai colocar a saturação gipso. Contém gipso. Ipsita. Apply. Aqui a gente vai ver que os eixos não estão iguais, então vamos editar isso aqui. Eixos. No eixo X, a gente vai de menos 5 a 0,5, aplicar. E do eixo Y, a gente vai de 0,5 a menos 5, aplicar. Ok. Então, aqui você vê que existe uma correlação entre o índice de saturação e o log atividade do sulfato. Isso é esperado, uma vez que o índice de saturação ele é produto, ele é associado ao produto das atividades dos íons que formam aquele mineral. Eu vou mostrar aqui a fórmula no livro do apelo. Então, aqui é o produto da atividade dos íons, né? Então, isso você calcula, que é o IAP. E o índice de saturação é o log do IAP sobre a constante de equilíbrio que você encontra na literatura. Então, ser correlacionado é algo esperado e mostra que com o aumento da atividade do sulfato, você tem uma tendência ao seu índice de saturação do gesso ficar mais positivo, o que é esperado, afinal o gesso é composto por cálcio e sulfato. Nota que tem aqui uma inflexão, então talvez tenham dois controladores disso aqui, da precipitação do gesso. Esse tipo de visualização é legal, que a gente pode ver que isso aqui é uma área industrial, existem diferentes áreas com condições diferentes de saturação. E você tem áreas similares com índices de saturações diferentes. Por exemplo, esse ponto da barragem, que são esses pontinhos verdes, você vê que tem uma parte de pontos, uma nuvem de pontos que ele não precipita gesso, então fica negativo, e tem uma outra concentração de pontos que está mais próximo ao equilíbrio, está mais próximo a precipitar gesso. Então pode ser que a gente tenha alguma compartimentação, amostras misturadas, é esse tipo de coisa que tem que ser investigada melhor. Aqui eu deixei pronto algumas outras visualizações. Uma visualização que é bastante comum é quando a gente vê o sulfato em milimoles, ou o seu elemento em milimoles,
e a concentração e o índice de saturação. Então, tem a tendência de quando tem pouco daquele, né, afinal, a atividade está associada à concentração, ela não é, ela tem uma diferença, mas ela está associada. Mas a partir do que você aumenta a sua concentração, você tende a ser a ficar mais próximo do equilíbrio, até tende a ficar mais positivo. Até que a água, existe um limite que ela consegue ter, ter aquele elemento dissolvido. Então, sempre, essa curva aqui sempre tende a ser a logarítmica, tendendo sempre ao equilíbrio. Então, a natureza sempre tende ao equilíbrio, então essa curva sempre é esperada. Aqui seria com relação ao cálcio. Nota que tem um aumento do cálcio aqui, pode ser que tenha outra fase de sulfato sendo associada a essas amostras, não só o sulfato de cálcio. Então aqui eu fiz até um teste ver se o sódio pode estar associado. Aqui eles mediram sódio e potássio junto, por isso que está aqui. Então você vê que aqui também tem esse controle, às vezes menos visível do que o cálcio, mas são testes que você pode ir fazendo. Que a atividade do sódio e do gesso, sempre cuidar com correlação e causalidade, porque às vezes tem coisas que são correlatas, mas não tem nada a ver. Então é sempre bom você ter um entendimento conceitual se isso pode estar acontecendo. E aqui tem outras visualizações que você pode ver, se tem algum controle estequiométrico de precipitação de minerais e por aí vai. Hoje, esse é o nosso How to Make the Most of Aquachem de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se fiquem atentos para mais.